Já parou para se perguntar por que tanta gente boa está sem emprego? E talvez você seja uma dessas pessoas boas. Não é que você é incompetente ou as outras pessoas são incompetentes, mas é que você precisa de uma coisinha a mais que eu vou contar para você nesse vídeo. Você já percebeu que tem uma galera que tá nas redes sociais falando assim: nossa, eu preciso empreender, eu preciso pagar imposto, eu preciso arrumar meu produto, eu preciso saber entregar meu produto, fazer atendimento ao cliente e ainda tenho que virar blogueirinha? Pois é, a gente precisa entender que desde que o mundo é mundo, as pessoas compram, e aí compram. Calma que eu vou entrar na questão de emprego. Compram do outro. A pessoa primeiro. Você vai entrar, por exemplo, em um mercado, você só fica naquele mercado se tiver uma aparência boa, se as pessoas estiveram bem, a não ser que você tenha uma necessidade muito emergencial, tipo assim, tô passando mal, preciso de uma água, e aí você não liga muito pro ambiente. Mas a maioria das vezes, você vai clicar, por exemplo, na thumb nesse vídeo do jeito que eu falei, porque ela te chama atenção, porque ela gera uma necessidade para você. E a mesma coisa acontece com a questão de emprego. A gente precisa aprender a nos vender. E a gente se vende no emprego silenciosamente. O que significa isso? A gente vende a forma que a gente cria o nosso currículo, a gente vende do jeito que o nosso LinkedIn está estruturado, a gente se vende do jeito que a gente monta o nosso portfólio, a gente se vende do jeito que a gente produz conteúdo na internet. Tudo isso é uma forma de venda. E antigamente, a gente tinha, por exemplo, na minha época, que eu tenho essa cara de novinha, mas tenho 40 e tantos anos, a gente não tinha todas essas possibilidades que a gente tinha das redes sociais, a gente nos vender visualmente. A gente tinha, por exemplo, que ir atrás de jornais e procurar emprego em jornais, sabe? Porque era ali um meio de comunicação. E se você quisesse anunciar uma vaga, você tinha que pagar muitas vezes o jornal para anunciar a sua vaga. Então, hoje a gente virou blogueirinho, mas ao mesmo tempo a gente tem a possibilidade de fazer tudo isso no conforto da nossa casa. Então, é um 880. Porque produzir conteúdo não é fácil, não é simples, não é gostoso. Tem dia que eu não quero aparecer nas redes sociais e tem que ficar mantendo esse algoritmo funcionando, porque se eu não manter o algoritmo funcionando, ele não vai entregar no futuro um conteúdo. Entende? Então são várias coisas que acabam acontecendo ali que a gente precisa trabalhar primeiro na gente. E essas questões a gente se expor, ela pode ser uma questão mais permanente ou uma questão mais, assim, temporária. Então, por exemplo, que eu falo todos os meus clientes de LinkedIn, que eu faço análise de perfil de LinkedIn, que inclusive, se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo o link para você fazer uma aplicação. E aí eu vi essa necessidade, se eu consigo te ajudar, e eu entro em contato com você pelo WhatsApp. Na minha análise de perfil do LinkedIn para os meus clientes, eu sempre falo, você não precisa produzir conteúdo no LinkedIn para você ser colocado no mercado de trabalho, mas você, se resolver produzir, ele vai acelerar os seus resultados, vai ajudar no algoritmo e ver alguns recrutadores ver isso com bons olhos, porque mostra que você tem uma certa autoridade sobre aquele assunto. Então você escolhe se você quer ou não produzir conteúdo ali para as pessoas no LinkedIn, entende? Daí, a gente entrando tudo nessa questão toda, que a gente entende agora, que a gente tem agora uma nova forma da gente se expor, da gente se vender, é isso que a gente também tem que transferir para o nosso currículo e também transferir ali na hora da entrevista. Você precisa saber se vender. E saber se vender não é aumentar as coisas que você sabe, não é você mentir no seu currículo, porque o recrutador ele não é trouxa, ele vai bater as informações no seu currículo, às vezes ele vai muitas vezes procurar redes sociais, mesmo que você não coloque ali nenhuma informação sobre você, ele vai jogar seu nomezinho nas redes sociais para te achar, às vezes até no próprio Google, ele vai procurar no LinkedIn, ele vai procurar realmente no seu currículo, ele vai ver brechas no seu currículo. Eu tenho um grupo ali no WhatsApp que eu compartilho toda semana uma dica, e ontem eu tinha colocado uma informação falando para as pessoas como é que os recrutadores encontram que o seu currículo foi preenchido com IA. E não é porque você usou determinadas palavras-chave ou não, que você usou travessão ou não. É quando você deixa buracos. E o que significa esse buracos? Por exemplo, quando você deixa no seu currículo que você não fez
ou fez, na verdade, por exemplo, liderei um time. Tá, mas o que esse time gerou de resultado? Em que contexto você liderou esse time? De que forma você liderou esse time? E aí você muitas vezes coloca isso no seu currículo, mas não tem essa informação que você liderou um time no seu LinkedIn. Olha a incoerência. Você fala que você conseguiu aumentar em 50% ali o faturamento da empresa, mas esse número está solto no seu currículo, sem nenhum contexto. Aquele dado ali está contextualizado dentro de eu fiz isso, gerou X resultado. É assim que a gente gera autoridade no currículo. Eu fiz isso, gerou X resultado. É isso que vai mostrar que você sabe, porque quando o recrutador pegar o seu currículo e sentar na sua frente, vai perguntar: como é que você gerou esse 50% de resultado aqui? De que forma que você gerou? Como é que você conseguiu gerar esse resultado? Você tem que explicar, porque ali na hora não vai ter chat GPT, não vai ter Gemini para te ajudar a se vender para o recrutador. E o se vender não é também, de novo, aumentar as coisas, é mostrar o quão interessante você é, o quão habilidoso você é e o que você sabe fazer dentro daquelas habilidades e características naquele cenário que, se o recrutador for te contratado, ele vai te colocar. Porque, gente, o que o recrutador quer é o mais certeiro, achar o candidato mais certeiro, com a probabilidade maior, né, de ser certo para aquela empresa. Porque, além de você, dessa vaga trabalhando com você, ele está trabalhando com mais 300, entende? Então, ele não tem, entre aspas, tempo para perder fazendo 1001 entrevistas, conversando com 1001 pessoas, porque ele tem outras coisas para fazer também. Além disso, todas as vezes que o recrutador coloca uma pessoa supostamente errada em uma vaga, é a empresa que também está arcando, porque talvez vai ser novos processos seletivos que ela vai ter que fazer, é novo tempo que ela vai ter que estar perdendo no dia a vaga que está aberta. Então, o recrutador ele sempre trabalha com a probabilidade de tentar achar pessoas mais competentes, entre aspas, para aquela vaga. E você que está procurando emprego deve mostrar o quão competente você é, o quão habilidoso você consegue ser para aquela vaga. Você também pode nem ser o melhor candidato, o melhor currículo apresentado, mas na hora do tete a tete, na hora que está frente a frente com o recrutador, você consegue se mostrar interessante. Entende? E aí eu te falo uma outra coisa. Não tenha medo de participar de entrevistas, porque a entrevista vai modelar a forma como você se vende. Mesmo que você ali treine com a inteligência artificial as entrevistas, ela vai modelar na hora o seu jeito de você falar, porque vai bater adrenalina, vai bater o medo, vai bater insegurança. Então, mesmo que você não queira entrar em uma vaga determinada, se a pessoa te chamou para uma entrevista, faça a entrevista. Não vai te custar nada. E às vezes você coloca aquilo lá como treino, você coloca aquilo lá como uma forma de se vender e você consegue realmente melhorar as suas características, as suas habilidades, o seu jeito de falar, as suas inseguranças, a sua síndrome de impostora, se você tiver, entende? Pegue todas as possibilidades que você tem ali quando você está sendo recolocado no mercado de trabalho e não tenha medo de se vender. O seu concorrente que está na vaga que você está buscando também está aprendendo a se vender. Ou às vezes está se vendendo até melhor do que você. Então, infelizmente, nesse mercado de recolocação, é um mercado de cada um por si. E você precisa ser o melhor por si. E, de novo, mesmo que você não queira fazer essas coisas para sempre, pensa que isso é temporário, que por um período você precisa fazer o que precisa ser feito, e não o que você acha que é interessante. Depois você pensa se é interessante ou não, se aquela vaga você está feliz ou não, você vai mudar, se você realmente vai continuar ali. Mas primeiro pensa, o que eu preciso fazer para me vender melhor, para me destacar dos meus concorrentes, dentro das minhas habilidades, e que o recrutador me vê como interessante. É assim que você deve pensar quando você está fazendo currículo, ali atualizando o seu LinkedIn, é quando você realmente está indo para uma entrevista, treinando para uma entrevista, produzindo conteúdo se você quiser produzir, criando o seu portfólio, enfim, faça dentro das possibilidades e coisas lícitas também, né? O que você precisa fazer para você ser colocado no mercado de trabalho o mais rápido possível. Eu sou Mayra, falo aqui sobre LinkedIn e para recolocação, mercado de trabalho, então se inscreva aqui, deixe seu like que vou tentar fazer pelo menos uns 2, 3 vídeos por semana. Até mais, tchau, tchau.